Fala pessoal que nos acompanha, que nos segue aqui no nosso canal do YouTube, nosso canal da KS Contabilidade, no nosso quadro Dicas de Gestão. Eu sou Fernando Kirchner, diretor aqui da KS Contabilidade e quero falar com você, conversar contigo hoje sobre um assunto muito importante, um assunto que é diário quase aqui no escritório, que é o assunto sobre férias, dúvidas sobre férias, sobre dois aspectos importantes que eu quero falar com você aqui nesse vídeo. Um deles é o início das férias, quando que pode iniciar as férias, e o fracionamento, como é que pode ocorrer o fracionamento das férias, Se é que é possível, será que precisa ser 30 dias consecutivos ou pode ser feito esse fracionamento? Fica comigo aqui nesse vídeo que nós vamos conversar sobre isso, tá? Vamos lá, o início das férias, Primeiro é importante esclarecer o seguinte: o início das férias ele só pode ser concedido, as férias elas só podem ser concedidas de forma individual quando o funcionário, o colaborador, ele adquiriu, ele completou o seu período aquisitivo, ou seja, os seus 12 meses de trabalho. As férias individuais só podem ser concedidas a partir desse momento. Então não é possível antecipar férias. Eu tenho lá 10, o funcionário tem 10, 9, 8 meses, 6 meses, um mês de trabalho já havia acontecido, o funcionário trabalhou um mês e já queria férias. Então não pode, tá? Precisa trabalhar 12 meses, a partir disso, então, o empregador, é uma prerrogativa do empregador decidir quando que o funcionário vai tirar férias. Claro que no bom senso isso pode ser conversado, negociado, entre o empregado e o empregador, e é bom que se faça isso, que tenha esse planejamento, para que também a empresa não saia daqui a pouco prejudicada, um funcionário repor o outro naquela função durante aquele período, enfim, para não ficar desassistido de repente um setor da empresa. Então o bom é que isso seja organizado, planejado, mas em última instância é o empregador que decide, define quando que vai ser de fato as férias do empregado, tá? Claro que existe a figura do aviso prévio de férias, Assim como existe o aviso prévio de rescisão, existe o aviso prévio de férias, que com pelo menos aí 30 dias de antecedência, o empregador precisa comunicar então o empregado, desse início das férias, para que também o empregado possa se organizar, se planejar, quem sabe fazer uma viagem, enfim, então precisa ter esse tempo aí para se preparar, para se organizar, Mas é uma prerrogativa do empregador, tá? É o empregador que define quando que vão começar as férias, e o período, de férias, tá? E desde que haja então a concordância com o empregado, e por isso eu falei que essa importância dessa negociação, desde o período já da concessão, desde que haja esse entendimento, as férias elas podem ser divididas em 3 períodos, tá? Em 3 períodos. Então, não necessariamente precisa ser 30 dias consecutivos, tá? Com a reforma trabalhista lá em 2017, veio essa mudança, e assim funciona até hoje. Então, as férias elas podem ser divididas em 3 períodos, desde que um dos períodos não seja menor do que 14 dias, Então, um período obrigatoriamente precisa ser de 14 dias, E os outros 2 períodos, não sejam inferior a 5 dias, Então não pode tirar férias de 3, 4, 5, 2, 3, 4 dias, 5 dias pode, tá? Então vamos colocar aqui um exemplo. O funcionário pode dividir em 3 períodos, Então ele pode fazer um período de 14 dias, um período de 10 dias, por exemplo, deu 24, e mais um outro período, um terceiro período de 6 dias, Aí fecha, somando os 3, fechou os 30 dias, Então, pode ser feito, por exemplo, dessa forma, Então, pode ser dividido em 3 períodos, desde que um seja 14, e nenhum dos outros seja inferior a 5 dias. Fernando, pode fazer em 2 períodos de 15 dias? Pode, Não é menor de 14, não é menor de que 5, fechou, Então, essa é a regra que tem que ser observada quando se vai definir aí, está se negociando, combinando, como é que vão ser as férias do empregado e do empregador, fazendo essa conversa aí, tá? E mais um detalhe aqui, tá? Sobre o início das férias. As férias não podem iniciar num período de 2 dias que antecede feriado ou dia do descanso semanal remunerado, do empregado. Então, geralmente, na maioria das empresas, o descanso semanal é nos domingos, Então, por exemplo, as férias não podem começar na sexta-feira, Tá 2 dias anterior ao domingo. Caiu um feriado lá numa quinta-feira, Quinta-feira, de repente, é feriado. Não pode iniciar na terça, Porque é 2 dias que antecede aquele feriado. Então teria que começar, nesse exemplo, na segunda-feira, Então, o mais corriqueiro que a gente mais vê acontecer é as férias iniciarem sempre numa segunda-feira, que aí já começa o início da semana. Claro, desde que, por exemplo, na quarta-feira não seja feriado, Aí também não poderia, teria que começar já na semana anterior. Então, por isso é importantíssimo fazer esse planejamento, quando se vai conceder férias, ter todos esses detalhes, para que possa com antecedência, fazer essa programação, definir quando que começa, se vai ser fracionado, se não vai,
Então, ter todo esse planejamento. E quem pode organizar bem isso, né, para os empregadores, quando tiverem alguma dúvida, é, claro, a figura do contador, né, ou aquela pessoa responsável pelo RH. Na maioria das vezes, né, as contabilidades, as empresas contábeis, enfim, que fazem a folha de pagamento, né. Nossos clientes aqui, a gente sempre procura orientar, né, mandar junto já o relatório com a programação dos vencimentos das férias dos funcionários, para que possa ver já essa organização e esse planejamento com a antecedência necessária. Tá bom? Se você tiver dúvidas, pode nos chamar, né? Pode colocar um comentário aqui, tem os nossos dados, né? Os nossos contatos aqui também, nosso Instagram, nosso WhatsApp, estão aqui nos comentários, né? Na descrição desse vídeo. Se tiver dúvidas, pode nos procurar, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.